Meus queridos irmãos e amigos, estamos iniciando nesta oportunidade, mais uma lição do livro de Mateus, este evangelho que é o primeiro evangelho do cânon bíblico e que tem como objetivo trazer a palavra de Deus, especialmente aos judeus, e que tem como escopo revelar Jesus Cristo como Senhor e Rei, descendente de Abraão, descendente de Davi, com direito ao trono de Israel, o Messias, e foi morto, crucificado pelos próprios judeus e os romanos. Este Messias é apresentado aqui como o legítimo rei de Israel. Nós estamos estudando já no capítulo, em Mateus, capítulo 17, e nós vamos ver hoje dos versículos 14 até o 27. Eu passo agora a fazer a leitura deste texto. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus então exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ele ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que razão não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos, os tributos dos seus filhos ou dos estranhos? E Pedro respondendo disse: dos estranhos. Então Jesus lhe respondeu: logo estão isentos os filhos, mas para que não se escandalizem, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abre-lhe a boca, e acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti.
tendo lido até o versículo 27, nós vamos orar, então, para meditar nesta palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos mais uma vez um trecho da tua palavra, e nós te louvamos porque há muitos ensinos aqui que o Senhor deseja que nós conheçamos e que nós pratiquemos. Nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Louvamos o teu nome pelas pessoas que podem ouvir a tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a tua palavra e para praticarmos diariamente aquilo que aprendemos. Nós oramos pelas pessoas que serão alcançadas por esta live, que o Senhor mesmo abençoe cada uma delas e que a graça do Senhor abundante possa encher o nosso coração desta palavra. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós temos lido o trecho de Mateus 14, os versículos 14 a 27, são 14 versículos que têm muitos ensinamentos para nós. E Jesus está, nesta ocasião descrita, descendo do monte onde ele manifestou sua glória, a glória do seu ser, né, a sua glória divina aos 3 discípulos, e onde estiveram presentes com ele Moisés e Elias. Nós estudamos isso na semana passada. Deus manifestou-se lá, também no monte, através de uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Então, nós vimos isso na semana passada, e os discípulos receberam ordem para não contar a ninguém aquela visão, para que ninguém duvidasse da, daquela visão, para que ninguém tivesse qualquer outra ideia a respeito daquela visão. E eles receberam essa ordem para que ninguém mais soubesse, pelos motivos que nós já citamos. Jesus não queria que ninguém o visse como uma pessoa enviada para ser o rei de Israel, no sentido político e no sentido civil, que os judeus tanto esperavam, por causa do Império Romano, que dominava as terras da Judéia, da Palestina já. Então, ao chegarem junto da multidão que estava esperando por Jesus, aproximou-se de Jesus um homem, uma pessoa desesperada, que ajoelhou-se diante de Jesus e lhe fez um pedido. Esta atitude demonstra que esse homem reconhecia Jesus como um ser superior, reconhecia Jesus como um enviado de Deus ou como o próprio Deus, por ter se ajoelhado diante de Jesus. Não é? Um judeu só se ajoelha diante de alguém ou de uma pessoa que ele considera superior no sentido divino da palavra, não é? Só se ajoelha diante de Deus. Então, ao chegarem junto à multidão, apareceu esse homem que se ajoelhou diante de Jesus e lhe fez um pedido, lhe rogou que o Senhor se compadecesse de seu filho. "Senhor, compadece-te de meu filho", disse o homem. E explicou o porquê, né? Ele sofre muito
com acessos ou desmaios, caindo muitas vezes no fogo e às vezes na água. Então, esse homem tinha uma preocupação muito grande com esse filho, com esse rapaz, e ele queria que Jesus fizesse alguma coisa por ele. E seus discípulos, disse o homem, não puderam curá-lo. Então, aparece esta oportunidade da parte de Jesus para demonstrar mais uma vez sua autoridade e sua divindade. Jesus aproveita essa oportunidade mais uma vez e demonstra sua autoridade sobre tudo e a sua divindade, né? O fato de ser ele filho de Deus. Então, nós vemos Jesus aproveitando esta oportunidade de ministrar a cura àquele rapaz. Mas é interessante notarmos a reação de Jesus, né? Ele diz assim: ó geração incrédula e perversa. Né? O que significa isso? Jesus está dizendo que aquela geração era uma geração sem fé suficiente e que se desviava do caminho de Deus. Na verdade, o que Jesus estava era censurando tanto os discípulos quanto a multidão pela insuficiência da sua fé e pela incapacidade de permanecer no caminho, se desviarem do caminho com muita facilidade. E Jesus então pergunta: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Né? Isso significa, quanto tempo vocês acham que ainda vou estar com vocês? Vocês não me terão aqui para sempre. Né? Vocês precisam crer no poder de Deus e saber que eu não estarei aqui para sempre. Eu tenho um tempo certo para que eu esteja por aqui e é necessário desenvolver a fé, crer que Deus pode fazer todas as coisas e que Ele pode curar os enfermos e abençoar aqueles que necessitam da sua bênção. Então, por quanto tempo vocês acham que eu estarei carregando o fardo de vocês, né? Até quando vos sofrerei, significa isso, né? Até quando eu vou estar carregando o fardo de vocês? Vocês precisam de tomar uma atitude de fé, uma atitude de dependência de Deus. Vocês precisam disso. Mas Jesus, apesar desta palavra em que ele censura a incredulidade da multidão e até dos discípulos, ele começa a agir. E a sua ação é uma ação poderosa. Ele repreende o demônio, né? Jesus discerniu o espírito, né? O pai achava que era apenas uma doença, pela relação, pelo modo como ele relatou, né? O quadro do menino, eles tinham a impressão que era apenas uma doença, talvez a epilepsia, né? Porque a descrição que Marcos dá desse texto aqui, é um texto paralelo, é uma descrição de alguém que tem crises epiléticas. Né? E claro que o endemoniado pode representar ou pode apresentar e simular crises de doenças como a epilepsia. Então, Jesus repreendeu o demônio porque ele discerniu imediatamente que o espírito, né, estava presente naquele menino. O pai achava que era apenas uma doença, mas Jesus conhece todas as coisas e ele teve o discernimento imediato de que o menino estava possuído por um demônio.
E ele então expulsou aquele demônio do menino, e o menino foi curado imediatamente pelo poder sobrenatural de Jesus. Jesus então manifestou o seu poder divino ali naquele momento. E ele fez com que o demônio fosse expelido imediatamente e o menino ficou curado definitivamente. Mas os discípulos também tiveram uma reação interessante. Quando eles ficaram sozinhos com Jesus, eles perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não podemos resolver o problema do menino expulsando o demônio? Então, eles têm essa pergunta, né? O que é que aconteceu com o poder que o Senhor nos deu para operar sinais, né? Jesus já tinha, nós já vimos isso aqui nesse livro de Mateus, Jesus já tinha concedido a eles o poder de, ao saírem para evangelizar a Palestina, de curar, de expulsar demônios, de fazer curas, e eles já tinham recebido esse poder de Jesus, mas neste caso aqui, eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Então, Jesus responde à pergunta deles, dizendo: por causa da pequenez da sua fé, que fé que não estava fundamentada, né? Porque vocês entenderam que podiam, na dependência de vocês mesmos, expulsar esse demônio. Vocês não tinham uma fé bem fundamentada. A fé de vocês era na capacidade de vocês de expulsarem esse demônio, e por isso vocês não conseguiram expulsá-lo. Vocês não estavam fundamentados num perfeito relacionamento de dependência de Deus. Essa fé que vocês precisavam passa pelo quebrantamento, pelo relacionamento com Deus, passa pela dependência de Deus, passa por um coração contrito e quebrantado, e vocês não estavam, neste momento, tendo essas características. Então, diante do Senhor, vocês precisavam estar quebrantados e humildes diante do Senhor para serem usados como instrumento de Deus. Foi por isso que vocês não conseguiram expulsar. Jesus volta depois dessa conversa, e ele diz ainda que esta casta só se expulsa com jejum e oração, dizendo com isso que era necessário manter uma comunhão direta com Deus, né? Oração e jejum, isto é, tirar um tempo específico para estar em comunhão com Deus. Isso que ele fazia com frequência, mas que os discípulos não fizeram, né? Não faziam com tanta frequência assim. Mas Jesus agora volta a predizer a sua morte. Ele está na Galiléia com seus discípulos e ele fala que vai estar sendo traído e sendo morto em Jerusalém. Ele diz assim: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então os discípulos entristeceram-se grandemente. Jesus está, pelo poder do Espírito Santo, né, na dependência do próprio Espírito Santo, ele está profetizando mais uma vez a sua morte. Ele já tinha profetizado uma vez, já tinha mencionado pelo menos uma vez, e agora ele menciona mais uma vez a sua morte, o fato dele ser entregue, que já está próximo, ele será entregue nas mãos dos homens, os quais o matarão, e matarão na forma da morte de cruz. E ele será morto, então, e sepultado
mas ressuscitará ao terceiro dia. Os discípulos ficaram entristecidos porque eles não compreenderam que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia, a não ser depois que Jesus ressuscitou. Eles imaginavam a ressurreição como a irmã de Lázaro, Marta, né? Que entendeu quando Jesus falou com ela da ressurreição de Lázaro. Ela disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Quando Jesus voltar. Mas Jesus não estava falando isso. Ele estava falando para os discípulos que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E eles tiveram tristeza porque não imaginaram que essa ressurreição se daria nesse tempo. Diante, eles, diante desse fato, eles se entristeceram grandemente. E Jesus, então, predisse a sua morte. Ele é o Filho do Homem, né? Jesus é o Filho do Homem. Esse título é usado pelo próprio Jesus muitas vezes para mostrar que ele é descendente, né, humano, que ele veio em carne, que ele está humanamente presente no mundo. Ele é o Filho de Deus, mas é também, na situação que ele se encontra ali, o Filho do Homem, isto é, o descendente do homem, né? Ele é alguém que se encarnou, né? Que é alguém que tomou a forma humana e veio a este mundo para a salvação dos pecadores. Então, ele diz que ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos malfeitores, dos homens, né? Judeus e gentios. Estes o matarão. Jesus declara com muita segurança que será morto pelos homens maus que estão tramando a sua morte. E ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos, então, se entristeceram com esta palavra de Jesus. Bem, então, Jesus avisa os discípulos pela segunda vez que vai ser morto, que vai ser ressuscitado. O texto fala também da relação de Jesus com o imposto. Quando ele estava conversando com Pedro, lá em Cafarnaum, alguém chegou, né, alguns cobradores de impostos chegaram e perguntaram: o teu mestre não paga os impostos? E Pedro diz que sim, né? Então Jesus retornou à cidade que ele estabeleceu como sede do seu ministério, né? Que é Cafarnaum, cidade onde Pedro também morava, né? E havia ali cobradores de impostos para manutenção do templo. Esse tipo de imposto aqui era um imposto cobrado dos judeus para a manutenção do templo. Todo homem acima de 20 anos tinha por dever de pagar esse imposto. Era um imposto anual e representava 2 dias de serviço braçal, né? Eram duas dracmas. Uma dracma tinha o valor de um denário. Um denário era o salário de um dia de serviço. Então, cada pessoa, cada homem maior de 20 anos, dava 2 diárias, né? 2 denários ou 2 dracmas para o sustento do templo, para o ministério e manutenção do templo, né? E era obrigatório para todo judeu de 20 anos para cima. O imposto era usado na manutenção do templo e era cobrado uma vez por ano. E a época da cobrança era mais ou menos 6 meses antes da Páscoa.
Jesus, em virtude de suas viagens de pregação, ele não tinha ainda pago o imposto relativo a esse período. Então, os cobradores vieram e perguntaram a Pedro, né, se seu mestre não pagava impostos. Os homens se aproximaram, então, perguntando isso a Pedro, e Pedro respondeu que sim, que pagava sim. E Pedro respondeu dessa maneira, e quando ele entrou em casa, Jesus se adiantou, antes que ele falasse alguma coisa, Jesus se antecipou a ele e perguntou-lhe, terá, é, perguntou a Pedro, né? Pedro, os reis da terra cobram imposto de seus filhos ou dos estranhos? Por que Jesus está perguntando isso? Por que ele está fazendo essa pergunta a Pedro? Porque os reis da terra e as suas famílias são isentas de impostos. Não se cobrava imposto do rei e dos seus descendentes, dos seus filhos, da sua família. Então, Jesus está falando, perguntando a Pedro, de quem cobram impostos os reis? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu, dos estranhos, né? Jesus está demonstrando com isso que ele era isento do imposto, que ele não precisava pagar o imposto, por quê? Porque ele é da família real. Jesus está dizendo para Pedro que ele é da família real, ele é descendente de Davi, né? Ele é descendente de Abraão, descendente de Davi. Portanto, ele é da família real e não devia o imposto. Mas, para que ninguém se escandalizasse, para que ninguém, de alguma maneira, viesse a se escandalizar, então, ficar falando mal ou tendo uma ideia errada de que Jesus era desonesto e não pagava imposto, ele ordenou a Pedro que tirasse um tempo, fosse ao mar e pescasse um peixe ali, e aquele peixe fosse imediatamente aberta a sua boca, retirado uma moeda que estava na boca do peixe, que era um estáter. Um estáter era uma moeda que equivalia a 2 dracmas, e era a 4 dracmas, que era exatamente o valor do imposto de Pedro e do imposto de Jesus. Então, Jesus opera esse milagre, né? O milagre de trazer os recursos para pagamento do imposto de um peixe, né? É um milagre porque é o primeiro peixe que Pedro vai pegar, vai fisgar, e esse peixe, exatamente esse peixe, tem uma moeda na sua boca, demonstrando assim a onisciência de Jesus e a sua capacidade de realizar aquilo que é necessário, né, de forma miraculosa. Portanto, Pedro respondeu adequadamente que Jesus não precisava pagar impostos, que ele era descendente real. Jesus respondeu a, a questão dizendo a Pedro o seguinte: os filhos dos reis são isentos, mas para que não sejamos motivo de escândalo, e paga por mim e por você, né? o, o imposto. Vá ao mar e o primeiro peixe fisgado trata-se de um peixe que tem uma moeda de 2 dracmas, 2 didracmas, ou 4 denários. São impostos que nós dois devemos, né? 2 dracmas de cada um, e paga o imposto. Interessante essa
posição, né, que Jesus toma de pagar o imposto mesmo sem dever, para que não houvesse nenhum tipo de escândalo. Mas Jesus, então, paga esses impostos, ele, com o intuito de não dar motivo de escândalo, pagou por Pedro e por ele. É claro que isso foi uma ação miraculosa e poderosa de Jesus. Concluindo o nosso estudo, nós queremos ver aquilo que podemos aprender e praticar a partir desta oportunidade. Primeiro de tudo, nós precisamos entender os poderes miraculosos de Jesus. Esses poderes miraculosos de Jesus demonstram ser ele o Cristo, o Filho de Deus. Ninguém podia fazer os milagres que Jesus operou, né? Então, ele verdadeiramente é o Cristo, o Filho de Deus. Ele demonstra, por meio dessas ações miraculosas, ser o Filho de Deus. E ele cuida e com amor e cura o jovem possesso. Ele expulsa o demônio do rapaz, do jovem que tinha desmaios e caía no fogo, caía na água, cujo pai estava sobremaneira entristecido, assustado e penalizado. Então, Jesus cura esse jovem com o discernimento espiritual que ele tinha, de compreender imediatamente que o menino tinha um demônio. E ele prediz também a sua morte. Ele profetiza a sua morte, né? Ele tem convicção de que ele vai ser morto em Jerusalém. E ele faz essa predição, essa profecia de sua morte e ressurreição. Ele mostra a sua possibilidade de ressurgir, né, de ressuscitar. E ele paga o tributo também, paga o tributo lá na Galileia. Ele recebe a cobrança, né, por via do apóstolo Pedro, e determina o pagamento, mesmo sendo isento de qualquer imposto, ele paga o seu imposto, né? Paga esse tributo desde o momento em que ele ouviu a cobrança, ele já tinha determinado o pagamento por meio desta ação miraculosa que ele teve de mandar Pedro pescar o primeiro peixe que ele pescasse, e tinha uma moeda na sua boca. E essa moeda era correspondente exatamente aos impostos de Pedro e de Jesus. Pagou o tributo, então. Isso demonstra o quê? Isso demonstra o respeito às leis, né? Jesus respeitava as leis. Mesmo sendo isento do imposto, ele respeitava a lei que estabelecia esse pagamento de imposto do templo. O imposto do templo era estabelecido na lei. E ele respeita a lei, né? E realiza o milagre do estáter, né? O milagre da moeda na boca do peixe. É um milagre de Jesus, mais um milagre de Jesus. Segundo, nós vamos ver a sua disposição de obediência à lei. Antes eu queria perguntar como é que nós tratamos as leis, né? A Bíblia ensina que nós devemos respeitar as leis civis. Todas as leis civis devemos respeitar. Respeitar as autoridades civis que atuam na gerência
ou na gestão do bem comum, e nós precisamos respeitar essas autoridades e respeitar as leis. O próprio Jesus respeitou a lei civil do seu país e as leis religiosas também. Jesus também demonstra na sua disposição de obediência à lei, e isto é um exemplo para nós, um exemplo de humildade e de submissão. Jesus verdadeiramente era humilde e era submisso à lei. Então, ele agia de maneira coerente. Ele respeitava as leis da nação de Israel, as leis civis e as leis religiosas da nação de Israel. Ele, que era e é o Filho de Deus, respeitava, na condição de homem, respeitava as leis civis e as leis religiosas também. Nós também devemos, de igual maneira, respeitar tanto as leis civis como as leis religiosas que nós conhecemos. E o terceiro ponto, terceiro lugar, é a intercessão que nós gostaríamos de salientar. O homem está buscando a ajuda de Jesus para resolver o problema do seu filho. Interceder é exatamente isso. Eu me colocar como intermediário entre uma pessoa que tem problema e alguém que pode resolver esse problema. Então, nós somos chamados a sermos intercessores, a orar pelas pessoas a Deus. Então, nós somos colocados como intermediários, né? Pessoas que apresentam o problema de outros a Deus, né? Isso precisa de ser desenvolvido. A igreja precisa de intercessores. Jesus mesmo pediu que nós fôssemos intercessores, que nós orássemos. E Paulo ensinou que fôssemos intercessores, que estivéssemos orando ao Senhor. Deus estabeleceu essa disposição, dispôs esta orientação no sentido de que os crentes sejam verdadeiros intercessores, ou seja, que demonstrem interesse na resolução de problemas de terceiros. Isso é o que nós chamamos de intercessão. Interceder é pedir o auxílio de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus para se manifestar na vida de terceiros. Muita gente só vai se converter mediante a intercessão nossa, né? A pessoa vai conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador mediante intercessão. Deus estabeleceu isso, que por meio da nossa intercessão, né, ele age na vida das pessoas. Ele planejou isso desde a eternidade, que a intercessão fosse um método, um meio de as pessoas receberem bênçãos, receberem salvação. A salvação não é por meio da intercessão, mas a intercessão traz o favor de Deus em relação à pessoa pela qual estamos intercedendo. Salvação continua sendo e será para sempre uma ação graciosa de Jesus que nós recebemos mediante a fé, né? É a cruz do Calvário, o derramamento do sangue, a ressurreição, que são os elementos fundamentais da salvação. Nós devemos interceder. Interceder pelas missões, interceder pelas pessoas conhecidas, pedir a Deus que salve nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, nossos amigos que ainda não conhecem Jesus. Isso se chama intercessão. Jesus falou também da incredulidade dos discípulos. Quarto ponto. Jesus fala da incredulidade dos discípulos. A barreira maior que impede a ação de Deus na nossa vida é a incredulidade.
incredulidade até de crentes, quando nós não cremos que Deus pode agir na nossa vida, ou quando não cremos e não pedimos a ação de Deus na nossa vida. Jesus falou da incredulidade dos apóstolos, né? Quando eles lhe perguntaram por que razão eles não tinham conseguido expulsar o demônio, e Jesus disse para eles que era por causa da incredulidade. Não que eles não crescem mais em Jesus, mas eles não demonstraram fé suficiente para curar aquele menino. Então, Jesus fala com eles que a barreira mais importante, a barreira que existe, que é mais séria no relacionamento com Deus, é a incredulidade, porque ela impede a ação da nossa fé. Na verdade, Deus ouve as nossas orações, os nossos pedidos, quando nós manifestamos fé, que Ele está ouvindo e que vai nos atender de acordo com a sua santa vontade. Então, os discípulos tiveram essa dificuldade por pequenez da fé. Isso não significa que eles não tinham fé, mas significa que eles tinham uma fé pequena, eles não desenvolveram a sua fé. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé, crendo que Deus responde às orações segundo a sua santa vontade. Quinto, a ressurreição. O fato mais importante do Evangelho, do cristianismo bíblico, é que nós temos todo o sistema cristão, né, de todo o edifício da fé é sustentado pela ressurreição. Paulo ensinou aos coríntios que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Paulo, então, está demonstrando que a ressurreição é um fato, o fato mais importante, o fato que sustém o edifício da fé, todo edifício da salvação é sustentado pela ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo tivesse morrido pelos nossos pecados, mas não tivesse ressuscitado, não garantiria vida eterna para nós. Poderíamos ter pecados perdoados, mas não ressuscitaríamos, né? Não teríamos a ressurreição nossa garantida pela própria ressurreição de Jesus. Você crê na ressurreição? Você sabe que vai ser ressuscitado e acredita nisso? Então, é necessário reavaliar frequentemente aquilo que nós cremos. E a ressurreição é um fato fundamental. Os discípulos vieram a crer na ressurreição, nas palavras de Cristo, após a ressurreição. Após a ressurreição. Isto é, os discípulos tiveram muita dificuldade em crer que Jesus ressuscitaria. Só vieram a reconhecer que Jesus ressuscitou depois da ressurreição, quando Jesus lhes apareceu. Jesus reuniu-se com eles, reuniu-se com um grupo de pessoas, reuniu-se no finalzinho do período que ele passou aqui, depois da sua ressurreição, cerca de 40 dias, reuniu-se com cerca de 500 irmãos. Então, depois da sua ressurreição consumada, e tendo ele aparecido às pessoas, aos discípulos, é que eles creram na ressurreição. E eu, e você, como que nós nos relacionamos com esta ressurreição? Precisamos crer que Jesus Cristo ressuscitou
porque esta é a fundamentação da nossa fé. A nossa fé está fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na sua morte na cruz do Calvário, no seu padecimento por todos nós, na sua paixão, né, que é verdadeiramente o seu sofrimento até a morte, mas também e principalmente na ressurreição, que garante a consecução de todas as promessas de Jesus, que garante a consecução do seu, sua, do seu evangelho, né? Que garante que tudo que ele falou vai se cumprir adequadamente. Então, vai se cumprir plenamente. Você crê na ressurreição? É fundamental crermos na ressurreição do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, nosso Deus vitorioso e nosso Deus eterno. Nós queremos saudar a todos que participaram conosco dessa live, pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um. Nós agradecemos a todos que estão participando. Que Deus abençoe a todos.